Então nós vamos à palestra de hoje, o assunto de hoje, que eu creio que é um assunto muito importante, muito pertinente e atual também, é o ministério cristão e o abuso espiritual. Nós vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículos de 1 a 5. E eu acho que até coloquei o texto para vocês aí no esboço, né? Está na versão da NVI, Nova Versão Internacional. Diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Primeiro, nós vamos começar com uma definição do que é o abuso espiritual. O abuso, e eu também peço perdão porque vão aparecer alguns erros de digitação. Hoje o pastor Salem não veio, e ele que faz a revisão para nós. Ele é um tremendo revisor, porque tudo não deu tempo para fazer a revisão, então vocês me perdoem por um ou outro erro de digitação, eu vou corrigindo o que não estiver bem. Abuso espiritual é o uso da posição de liderança ou do poder para seduzir, influenciar e manipular as pessoas a fim de alcançar interesses próprios. Eu pus aí egoístas, é claro que eles são egoístas, mas interesses próprios. Os praticantes do abuso espiritual ou dos abusos espirituais são muito hábeis para dar a impressão de que o que querem é do interesse de Deus e da sua obra, quando na verdade o que buscam é do seu próprio interesse. Geralmente, os sistemas ou líderes religiosos abusivos são legalistas, controladores e autoritários. Há vários tipos de abuso: espiritual, emocional, psicológico, verbal, abuso sexual, só para citar alguns. Deve ter muitos outros por aí. O abuso perpetrado por lideranças é muito antigo e acontece em todos os lugares: na política, nas religiões, nos esportes, na educação, na família, nas instituições e empresas de modo geral. E ao apresentar essa palestra, eu também tenho checado meu coração. Aliás, eu tenho feito isso várias vezes ao longo da minha vida. Será que eu não estou me tornando um pastor manipulador, um pastor abusivo? Quando eu leio material sobre isso, depois eu vou citar o material, eu faço essa pergunta: será que eu não estou sendo isso? Será que eu não estou fazendo isso? Será que eu não estou abusando do rebanho? Eu coloquei aí alguns exemplos bíblicos de abuso de autoridade. O primeiro que eu coloquei foi de Davi, Betseba e Urias, porque todos nós sabemos dos pecados de Davi, como ele adulterou com a Betseba, e depois, para encobrir o pecado, ele planejou, ele premeditou, armou um esquema para matar Urias, e ele conseguiu isso. Ele matou o marido dessa mulher. E é interessante que uma vez, ouvindo uma palestra sobre isso, o preletor perguntou o seguinte: por que Davi caiu? Por que Davi caiu? Alguns opinam que ele caiu porque devia estar na guerra, mas está com preguiça e ficou dormindo em casa.
Alguns acham que é isso. Alguns acham que ele não vigiou e assim por diante. Mas é interessante que o escritor de Samuel, do livro de Samuel, ele diz assim, ele escreve assim: e Davi mandou saber quem era a mulher. E Davi mandou trazer a mulher. E Davi mandou buscar Urias na batalha. E Davi mandou Urias de volta para a batalha. Esse homem está mandando demais. Esse homem está mandando demais. Então, quando os líderes confundem, né, esse papel, porque a liderança cristã, aliás, o termo líder nem aparece na Bíblia. O líder, o pastor, ele é chamado para servir. Nós não somos chamados para mandar. Nós somos chamados para servir. E essa não é apenas na igreja, não é na comunidade evangélica ou cristã, e sim em todos os setores da nossa vida. Por exemplo, um político, se ele é elevado a um cargo público, então ele tem que ter uma consciência de cidadania e estar disposto a servir a comunidade, como também um presidente, qualquer outra pessoa. E uma frase que, aqueles que já ouviram essa frase, me perdoem por repeti-la, mas eu tenho repetido isso: nem todo diácono será um pastor, mas todo pastor tem que ser um diácono. Todo pastor tem que estar disposto a servir. Então, Davi estava mandando demais, né? E aí ele caiu, porque o poder mexe com as pessoas. Se você quiser, alguém disse essa frase, conhecer o caráter de uma pessoa, dê-lhe poder, para você ver como é que ela vai agir. Um outro exemplo que eu coloquei foi de Acabe, Jezabel e Nabate, né? O de Davi e Batseba e Urias está lá em 2 Samuel 11. E o de Acabe, Jezabel e Nabote, está em 1 Reis 21. Quando esse Nabote tinha uma vinha perto do castelo de Acabe, lá em Jezreel, e o Acabe quis a vinha do Nabote, paga qualquer preço. Faça o que você quiser, mas eu quero a sua vinha. E o Nabote diz: de jeito nenhum, não está à venda, não vou vender. E uma das razões porque Nabote não vendeu a vinha para Acabe, porque havia uma proibição na lei de Moisés de vender a propriedade da tribo, da família. E Nabote, ele estava sendo fiel à lei de Moisés. Mas como Acabe casou com uma bênção, entre aspas, então, essa mulher, ela não tinha temor de Deus. Ela não interessava o que a lei de Moisés diz. Ela é interessada em obedecer a Deus. Então ela armou um esquema para tomar a vinha de Nabote. Ela foi para o palácio, primeiro ela confortou Acabe: para de chorar, para de se comportar como adolescente, você vai ter essa vinha. E ela mandou cartas para as autoridades de Israel. E na carta ela dizia assim: coloquem Nabote na frente do povo, ajunta o povo, coloquem Nabote num lugar destacado e chamem 2 homens vadios, 2 homens que não prestam, porque para fazer esse tipo de coisa só tem que ser gente que não presta. Ela ainda põe assim: chame 2 homens vadios, que não prestam, sem caráter, para levantar um falso testemunho contra ele. E aí digam que ele blasfemou contra Deus e contra o rei, e ele será apedrejado. E foi exatamente o que aconteceu. Mas ela e Acabe pagaram muito caro por tudo isso que eles praticaram. Então eu fico pensando o abuso de poder com uma pessoa que está no poder central da nação, ali no caso Acabe e Jezabel, e fizeram isso com um homem íntegro, com um homem de Deus, né? O outro exemplo do Novo Testamento está na 3ª carta de João, capítulo 9, versículo 10, quando João, ele se queixa de uma pessoa chamada Diótrefes, que era um obreiro na igreja, e que por alguma razão ele arranjou uma encrenca com o apóstolo João. E João então reclama disso: olha, o Diótrefes não deixa os irmãos me receberem, e aqueles que querem fazê-lo, ele os expulsa da igreja. Então você vê um exemplo muito claro de abuso de autoridade acontecendo ali na 3ª carta de João, capítulos, no versículo 9 e 10. O líder no processo de manipulação. Geralmente o líder de um grupo religioso é dotado de carisma, magnetismo irresistível, aparência de vencedor, demonstrando grande entusiasmo pela causa que defende ou pelo produto que vende.
Então, enquanto eu estiver falando hoje, eu creio que a sua mente vai sair daqui um pouquinho, de vez em quando, para pensar em algum líder que você conhece. É inevitável, isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Né? Alguns deles são muito visíveis, né? E o que eles fazem abertamente. Então não tem como você... isso aí é aquele lá. Esse é aquele. Agora o pastor é daquele. Mas tem um que eu vou mencionar o nome dele hoje, daqui a pouco. Então, o produto que vem. Em seu livro, Ensaios de Sociologia, Max Weber, o sociólogo alemão, ele traz um comentário interessante sobre o fator carisma. A expressão carisma deve ser compreendida como se referindo a uma qualidade extraordinária de uma pessoa, quer seja tal qualidade real, pretensa ou presumida. A autoridade carismática, portanto, refere-se a um domínio sobre os homens, seja predominantemente externo ou interno, e a que os governados se submetem devido à sua crença na qualidade extraordinária da pessoa específica. O feiticeiro, mágico, o profeta, o chefe guerreiro, o chefe pessoal de um partido, são desses tipos de governantes para os seus discípulos, seguidores, soldados, partidários, etc. A legitimidade de seu domínio se baseia na crença e na devoção ao extraordinário, desejado porque ultrapassa as qualidades humanas normais e originalmente considerado como sobrenatural. A legitimidade do domínio carismático baseia, assim, na crença, nos poderes mágicos, revelações e culto do herói. O fascínio e poder que um líder pode exercer sobre seus adeptos podem ser notados também nas observações de Michael Green. Michael Green é um teólogo, acho que ainda ensina no Canadá. E ele diz assim: os fiéis, na verdade, endeusam o líder. Ele é supremo e a sua vontade tem que ser obedecida. De fato, sua posição corresponde quase que exatamente àquela do imperador romano, que exercia completo poder político sobre o mundo conhecido e era adorado por seus subjugados. Da mesma forma, Hitler declarou ser o emissário do Todo-Poderoso e o fundador do reino de 1000 anos. Os nazistas morriam invocando o seu nome, e sua personalidade era considerada transcendente. O mesmo aconteceu com Mao, aqui está falando de Mao Tse-tung, da China. Ele não era apenas um líder, ele era divindade. Ele foi adorado. As pessoas se ajoelhavam diante dele. Elas recitavam seus pensamentos. Elas acreditavam que ele as curava através das mãos de um cirurgião. Ele tomou o lugar de Deus. Os fiéis do Tabernáculo da Fé seguem os ensinos de William Marion Branham, um controvertido pregador de cura divina nos Estados Unidos, já falecido. Branham declarou ser o anjo do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, e capítulo 10, versículo 7. E que o arrebatamento da igreja e a destruição do mundo aconteceriam em 1977. Seus seguidores exibem com muito orgulho uma foto de Branham, tirada em Houston, Texas, em 1950, em que aparece uma auréola de luz sobre a sua cabeça, enquanto ele falava do púlpito. Depois de falecer, em 1965, e outra coisa, William Marion Branham profetizou que ele não morreria. Ele ficaria vivo para a volta de Cristo, mas ele faleceu, ele morreu num acidente de carro. Então, depois de falecer em 1965, seus devotos acreditavam que ele ressuscitaria. Alguns de seus discípulos criam ser ele o próprio Deus, enquanto outros afirmavam que ele havia nascido através de uma virgem, nascimento virginal. Alguns oravam a ele e outros se batizavam em seu nome. Havia pessoas que se referiam a ele como William Branham, nosso Senhor. Um dos exemplos mais chocantes do relacionamento doentio entre um líder e seus seguidores pôde ser constatado no grupo Ramo Davidiano, de David Koresh, em Waco, Texas, nos Estados Unidos. Em abril de 1993, o FBI, a polícia, equivalente à nossa Polícia Federal aqui, cercou por vários dias o rancho onde Koresh e o seu grupo estavam reunidos,
enquanto a sociedade acompanhava os fatos pela mídia, aguardando um final feliz. Infelizmente, o final feliz não aconteceu. Depois de perceberem que a polícia invadiria o local, Koresh e seu grupo preferiram transformar o rancho em chamas do que entregar-se ao FBI. No dia 19 de abril de 1993, cerca de 80 pessoas morreram, incluindo aproximadamente 25 crianças, sacrificadas por causa da agenda e megalomania de um líder doentio. 9 pessoas sobreviveram. 2 autores dão mais informações sobre o caráter de David Koresh. No seu cartão pessoal estava impresso Messias, e ele é citado como tendo declarado em inúmeras ocasiões: se a Bíblia é a verdade, então eu sou o Cristo. Alguns acreditaram nele. Ele foi capaz de convencer os maridos a entregar-lhe suas esposas, famílias a entregar-lhe dinheiro e filhos. Seu estilo de vida paradisíaco permitiu-lhe viver da renda dos outros. Em 19 de abril de 1993, havia quase 100 pessoas dispostas a morrer com ele, pela promessa de uma vida no céu após a morte. Outros grupos já provocaram tragédias parecidas, apresentando padrões de liderança mais ou menos parecidos. Entretanto, de todas as tragédias envolvendo grupos religiosos ou seitas, a mais notória até agora aconteceu no fim de 1978, nas selvas da Guiana. Na ocasião, o líder do Templo do Povo, Jim Jones, levou mais de 900 pessoas a um suicídio coletivo. Um repórter que acompanhou os fatos constatou vários aspectos nocivos da personalidade de Jim Jones e os relatou assim. O reverendo Jim Jones, nos dias finais da colônia do Templo do Povo, na selva da Guiana, era um personagem que poderia perfeitamente ter sido criado por Joseph Conrad. Era o Messias paranoico de uma congregação aterrorizada, mas devota, cujo fim ele previa todas as noites, pelas forças das trevas e ameaçadoras que o cercavam. Então ele dizia que eles estavam na mira da CIA, da Ku Klux Klan, do racismo, do fascismo, do holocausto nuclear e assim por diante. Declarava às vezes ser o herdeiro espiritual de Cristo ou de Lenin. Pregava uma doutrina de socialismo apostólico, ao mesmo tempo em que se apropriava para o seu templo de um tesouro de milhões de dólares em bens imóveis, dinheiro, cheques de seguro e assistência social do rebanho. Nos últimos anos de sua pregação em São Francisco e depois na Guiana, Jones tornou-se um dos mais macabros líderes de cultos religiosos da história americana. Se houvesse alguma atenção nacional à sua mensagem e aos brados de alerta dos primeiros membros que romperam com a seita, talvez fosse possível prever o trágico desenlace na Guiana e se tomar alguma providência para evitá-lo. Tem outras coisas a respeito do Jim Jones que são muito terríveis, algumas delas são até difíceis de passar para vocês aqui. Por exemplo, Jim Jones era bissexual e ele praticava também a homossexualidade. E era muito comum quando um casal chegava no movimento dele lá na Guiana, na selva, e ele já separava o casal. Aí dependendo, ele ia ficar com a mulher ou ficar com o marido e assim por diante. Então ele tinha formas assim animalescas para disciplinar também as pessoas. Foi uma coisa assim terrível, mas que pode repetir-se novamente. Tragédias em proporções menores têm acontecido ao longo dos anos. As características do abuso espiritual. A gente vai ver que quando uma liderança é abusiva, trata-se de uma liderança autoritária. Essa é a característica mais comum encontrada nas lideranças abusivas. É dito aos seguidores que se eles forem fiéis, Deus os honrará, mesmo se os líderes estiverem errados. E aqui é um ponto muito importante. Por isso você vai encontrar muitas pessoas, no Brasil principalmente acontece muito isso, que não conseguem questionar os seus líderes. Os líderes mentem ou roubam, têm problemas morais muito sérios, vão para a cadeia,
mas as pessoas continuam ligadas a esses líderes. Elas não conseguem se desvencilhar. Porque foi ensinado que se elas não fizerem, elas não serão fiéis a Deus, porque tem que obedecer os líderes, mesmo eles estando errados. Então, há uma liderança autoritária. Uma outra coisa que acontece no abuso espiritual é a imagem positiva que essa liderança ruim tenta passar. A liderança tenta passar a imagem de que é correta, de que está acima de reprovação. As falhas morais da liderança são escondidas ou negadas. Por exemplo, eu sei, e você sabe também, de um apóstolo que está preso, condenado a 21 anos de prisão, por pedofilia e estupro. Estupro e pedofilia. Mas era interessante ver um programa de rádio aqui em São Paulo, onde os seus obreiros negavam tudo aquilo. Olha, ele está vindo aí, e com uma unção muito maior, hein? Vocês vão ver só. É incrível. E eu fico sem entender. Como é que pode acontecer isso? Também percebo hoje que existe uma tolerância para o pecado muito maior. Eu não vou dizer infinitamente maior, porque não sei se está correto, mas muito, muito maior do que havia na década de 70, quando eu me convertia. Eu me lembro, na década de 70, quando eu me converti na Assembleia de Deus, os crentes tinham vergonha de pecar. Os crentes tinham medo de pecar. Eu tinha medo de pecar. E quando pecava, desabava. Aquilo era uma tragédia na vida. Aquilo a gente considerava como misericórdia, que é a volta de Cristo que está acontecendo. Hoje os crentes pecam com facilidade. Pecam, não têm arrependimento. Eles não se sentem culpados. Pecam e continuam no ministério do mesmo jeito. E essa é uma verdade entre muitos pastores no Brasil, que eles não conseguem mais se arrepender. Não conseguem mais se arrepender e continuam no pecado, e ministrando no pecado. E aqui em São Paulo, aqui ao nosso redor, tem líderes assim, que eles dão uma ajeitada, a igreja aceita, continua, dali uns tempos ele faz outra, e dá mais uma ajeitada, e a igreja vai sendo conivente, vai aceitando, e ele vai continuando. Então, lamentavelmente, existe hoje dentro da igreja evangélica brasileira uma tolerância enorme, mas doentia, errada, antibíblica para com o pecado. E isso acaba conosco. Isso destrói o nosso testemunho. Destrói. Bom, então tenta passar uma imagem positiva, né? A liderança tenta passar a imagem que é correta, de que está acima de reprovação. As falhas morais da liderança são escondidas ou negadas. Há um esforço para mostrar aos de fora apenas o positivo, seja na área de cura física ou finanças. Por exemplo, é muito comum você ver na televisão as pessoas dando testemunho. Não, se Jesus mudou minha vida, claro que mudou. Hoje eu estou com 2, 3 carros, eu estou com 3 apartamentos e tudo isso. Mas eles nunca mostram as pessoas que foram lá e fizeram a campanha e não receberam. Elas existem? Sim, porque eu conheço várias delas. Inclusive, algumas delas têm colocado até nos meus livros. Tem pessoas que fazem a campanha, tem pessoa que faz o voto, tem pessoa que participa disso e daquilo, que os pedidos de orações são levados para fora do Brasil, para lá e para cá, para tudo quanto é lugar, sobe para o monte, tudo, e as pessoas não recebem. Mas jamais eles vão colocar no vídeo, na televisão, a palavra de quem não recebeu. Eles não vão colocar isso. Eles vão colocar apenas o que dá certo. Então, uma igreja preocupada com a sua imagem, só o que dá certo. E eu sei de casos de irmãos que entregaram o dinheiro na mão dos pastores, na mão dos líderes. Irmão, eu estou participando dessa campanha, está aqui, eu também creio, tudo. Não recebe, depois é uma desgraça. E isso não é mostrado de forma alguma. É interessante o seguinte, que as pessoas quando dão dinheiro nessas igrejas, elas têm fé para dar o dinheiro. E quando elas não recebem a bênção, é que elas não tiveram fé para receber a bênção. Então elas têm fé para dar dinheiro, mas elas não têm fé para receber a bênção. Essa é a explicação da liderança. Essa é a explicação da liderança.
Uma outra coisa que acontece numa liderança abusiva é a anulação da crítica. Quando o sistema não tem base na verdade da palavra de Deus, não se admite questionamentos. Não pode questionar. Pastor, não entendi aquela parte da pregação. Pastor, isso aí que o senhor está fazendo é baseado em que na Bíblia? Que Bíblia, irmão? Jesus mostrou, Deus mostrou, irmão. O Senhor me revelou. Sou homem de Deus. Sou mulher de Deus. Questionar alguma coisa, o ensino, é visto pela liderança como rebelião. Por exemplo, aqui em São Paulo tem um ministério que, se você questionar alguma coisa, eles vão dizer assim para você: você está fora da visão. Você está fora da visão. Você não está na visão, irmão. Você está fora da visão. Ou então, se você questionar, vão dizer: você está tocando no ungido do Senhor. É uma forma de se proteger. Uma forma de se proteger. Agora, eu acho que todo questionamento é saudável. É saudável. Eu me lembro uma vez, eu estava dando uma palestra no Rio de Janeiro, e eu falei algo, né, durante a palestra, e depois a mãe e a esposa do pastor vieram me questionar. Pastor, mas aquele negócio que você falou, vocês acham que eu achei ruim? Não. Foi bom que eu pude explicar. Olha, eu peguei esse conceito não é meu. Vários teólogos creem nisso, inclusive tirei isso da Bíblia de estudo pentecostal, também creio assim, né? Aí eu mostrei. Não fiquei bravo com elas. Falei: não, vocês estão tocando no ungido do Senhor, isso é rebelião. Não, é importante. Tá. E uma outra coisa que nós, aqui hoje à noite, os pastores obreiros que estão aqui, nós temos que aprender uma coisa que eu aprendi com o Dr. Shedd. Quando você pergunta alguma coisa para ele, ele não sabe, ele diz: não sabemos. Eu não sei. Eu me lembro, no início da fé, quando eu me tornei crente, eu sabia tudo, irmãos. Eu sabia tudo. Incrível como eu sabia tudo. Tudo que a turma perguntava, eu respondia, eu enrolava. Não na má intenção. Queria ajudar, queria responder. E a turma dizia: nossa, irmão profundo. Né? Então eu não sabia falar, não sei. Mas aí eu fui pesquisando, e a gente vai crescendo, e eu vou percebendo que o que a gente sabe é muito pouco, o que a gente não sabe é muito mais do que a gente sabe. Então é muito melhor dizer: não sabemos, nós não temos resposta para isso. Tá? Algumas coisas nós não vamos saber, porque a Bíblia é um livro infinito. Nosso Deus é um Deus infinito, e uma mente finita, limitada, não tem como abarcar tudo isso. Né? Uma outra coisa que acontece no abuso espiritual é a obsessão com títulos. E aí entra uma turma de megalomaníacos. Mania de grandeza. Né? É interessante que eles vão na contramão daquilo que João Batista disse. Convém que eu diminua e que ele cresça. Você acha que alguém está se diminuindo quando coloca em si o título de apóstolo? Isso não é diminuir. Isso não é diminuir. Você acha que alguém se diminui, né? Está querendo isso que João propôs, quando outorga para si o título de pai apóstolo? É o pai dos apóstolos. Isso não é lição de humildade. Isso é uma prova de que tem algo muito errado, né, com essa pessoa. Tem algo aí, isso é sintoma de uma coisa muito séria. E você acha que alguém está tentando, ou alguém pode ser um exemplo de humildade, ao colocar em si o título de patriarca, como aconteceu recentemente com o René Terranova, lá em Manaus? Ele recebeu o título de patriarca, outorgado por várias autoridades, veio até gente de Israel, e apóstolas daqui e dali, lá, profetizando para ele. Então, isso é muito sério que anda acontecendo no meio evangélico. E é claro, nós estamos falando de um ministério que tem muitos e muitos milhares de seguidores. Não milhões, milhares. Muitos milhares de seguidores. E eles não conseguem perceber essas coisas. Tá? Não conseguem. Patriarca, na Bíblia, é quem formou uma família, uma dinastia, uma tribo. É o caso de Abraão, Isaac e Jacó.
É o caso dos filhos de Jacó, que formaram as tribos de Israel. Davi também é chamado de patriarca em Atos capítulo 2, versículo 29, porque Davi, ele fundou uma dinastia, é da família de Davi. Mas nem Moisés foi chamado de patriarca. A Bíblia nunca lhe deu o patriarca Moisés, não tem isso. Né? Então é complicado quando você encontra hoje um pastor brasileiro, um pregador brasileiro, diz, eu sou patriarca. Eu sou um patriarca. Muitas vezes existe até a exaltação do líder com atributos divinos ou sobrenaturais. Tá? Por exemplo, a doutrina da divindade do ser humano na teologia da prosperidade é um exemplo disso. Nós somos deuses. Eu sou Deus. Eu já ouvi gente falando isso. Uma vez um líder falou para mim, eu sou Deus. Aí eu aprontei com ele. Eu aprontei com aquele líder. Ele estava sentado à mesa, ele de lá, eu de cá. Quando ele falou, eu sou Deus. Aí eu fiz como tinha levado um susto. Meu Deus. Então, todos esses anos eu tenho adorado a pessoa errada. Caramba, todos esses anos eu adorei a pessoa errada. Deus está aqui na minha frente. Muito complicado isso, muito complicado. Tá? E aí você vai encontrar outros exemplos, né? De pessoas assim. Diz que tinha 2 apóstolos aqui no Brasil, conversando. Aí um falou para o outro, eu sou Jesus. A outro falou para ele, não, você não é Jesus. Eu sou Jesus. Não, você não é Jesus coisa nenhuma. Claro que eu sou Jesus. Não é, você não é Jesus. Eu sou Jesus. Quem falou para você que você é Jesus? Deus. Eu? Parece uma piada, mas ilustra bem o que acontece aí. É uma piada, mas ilustra bem o que acontece por aí. Né? Então existe aí a obsessão. Não há base bíblica para ficarmos chamando as pessoas de apóstolo hoje. Tá? Porque a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Mas quando você lê Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo diz que a igreja estava estabelecida sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E fundamento você só coloca uma vez numa construção. A base você coloca só uma vez. E mais interessante ainda é quando nós encontramos em Efésios 3:5, a palavra que ele enviou através dos seus santos apóstolos e profetas. Então a Bíblia coloca os apóstolos do Novo Testamento no mesmo nível dos profetas do Antigo Testamento. Eles falaram a palavra de Deus e eles são canônicos. Quando eles escrevem, então eles são canônicos. Então não há ninguém hoje que tem este nível e que tem essa autoridade como tiveram os apóstolos e os profetas cujos escritos se tornaram canônicos, né? Ou foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, não tem como você concordar com isso hoje. O que é mais interessante é que se você olhar na história da igreja, os grandes vultos da história da igreja, pega, por exemplo, aquele livro lá da CPAD, Os Heróis da Fé. Ali tem uma lista, a história de muitos deles. Jerônimo Savonarola, Wycliffe, John Haas, tem o John Wesley, George Miller, Moody, muitos, Jonathan Edwards e tudo isso. Nunca qualquer deles ousou se chamar apóstolo. Nem na patrística, Agostinho e outros, Tertuliano, Jerônimo, jamais aceitaram ser chamados de apóstolos. Spurgeon não quis e assim por diante. E hoje você não encontra nenhum apóstolo no mundo que esteja no nível desses homens. Né? E vou dizer uma outra coisa para você. Os apóstolos que eu conheço hoje, ou eles têm problemas doutrinários, ou problemas morais, ou os dois. Ou tem problema doutrinário, ou tem problema moral, ou tem os dois. Então é muito complicado isso. Muitas vezes, já falei sobre isso, a questão da divindade do ser humano.
E aí uma outra característica do abuso espiritual são as ameaças e maldições. O líder sempre conta histórias de horror sobre pessoas e famílias que deixaram o grupo e tiveram consequências desastrosas na vida. Irmão, você não vai me obedecer? Tudo bem, irmão. Eu conheço uma irmã que ela também fez a mesma coisa que você. Quando ela saiu, o carro pegou ela na rua. Sabe onde ela está hoje? No inferno. No inferno. Te cuida, hein, irmã? Te cuida. Porque é interessante. É interessante. Então, Kenneth Hagin, por exemplo, fazia isso. Olha, tem gente que discorda de mim e tudo isso, mas um pastor discordou de mim lá no Texas, caiu morto no púlpito. E eu já vi até aqui no Brasil, gente ameaçando também. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Se você discordar de mim, e até se você me ofender, a Bíblia me ensina que eu devo perdoá-lo e amá-lo. É muito errado. Às vezes eu ouço isso no meio dos crentes. Quando um tem uma encrenca com o outro, eu vou entregar para Deus. Eu vou entregar na mão de Deus. Isso é espírito de vingança. Isso não é cristianismo. Você tem que perdoar, amar a pessoa, orar por ela. Jesus disse isso. Jesus mandou. Amar até os inimigos. Então existem ameaças também. E eu também já recebi muitas ameaças. Muitas vezes as pessoas que deixam o grupo são caluniadas ou depreciadas. Eu sei de um exemplo, não vou falar onde aconteceu, é aqui por perto. Mas um irmão que serviu numa igreja por mais de 15 anos, chegou a ser o vice-pastor ou co-pastor daquela igreja. E ele contribuiu por 15 anos com o crescimento daquela obra, pelo menos para a manutenção daquela obra, com seu dízimo, oferta, foi fiel. E aí um dia ele resolveu ir embora. Pastor, terminou meu tempo aqui. O pastor não gostou? No domingo seguinte, o pastor já falou: vocês estão sentindo falta de alguém? Deus está limpando a sua igreja. Isso é uma covardia. E isso não se faz. As pessoas são livres para entrar na igreja e são livres para sair. Nós não podemos obrigar ninguém a nos seguir. Você tem que ser ovelha aqui, você tem que se congregar aqui. Não, isso é como namoro. Você não pode obrigar a pessoa a te namorar. Você vai me namorar e senão eu te arrebento. Não é assim. Não. Mas não é desse jeito. Então, agora você veja bem. Por 15 anos, aquele homem ajudou, ele orou, ele contribuiu, porque ele podia contribuir, e ele contribuiu financeiramente. Ele estava envolvido, chegou a ser o vice-pastor. Mas no dia que ele foi embora, ele virou lixo. No dia que ele foi embora, virou lixo. Não, nós não podemos fazer desse jeito. Você que é pastor aqui, meu colega de ministério, embora você sirva em outra igreja, mas nós não podemos tratar as pessoas dessa maneira. As pessoas são livres para ir. Uma outra coisa que nós vamos ver, é dito que ao deixar o grupo, as pessoas ficarão debaixo de maldição. Pastor, não posso sair, porque senão eu vou ficar debaixo de maldição. Aqui teve uma irmã que falou isso comigo. Lá da igreja do pastor Araújo, da igreja Jesus, a verdade que marca. Inclusive já tem hoje informações sobre essa igreja na mídia. Eu tenho jornais, em livros, o livro da Marília, daqui a pouco vou citar, traz informações sobre a igreja do pastor Araújo, de como se tornou uma igreja abusiva. Então uma irmã chegou para mim dizendo: pastor, eu não posso sair, pastor, senão eu quero sair, mas não posso, senão eu vou ficar debaixo de maldição. Eu falei: não vai ficar debaixo de maldição, você já está debaixo de maldição. Você já está debaixo, você não vai ficar debaixo de maldição. Sabe, é muito complicado. E o próximo item aí é incrível. Há jogadores de futebol e empresários que acham que devem aos seus líderes espirituais o sucesso que têm. Não posso sair, senão eu quebro a perna, senão eu vou ser contundido, senão eu vou perder minha posição. Isso é escravidão. E a Bíblia diz em Gálatas 5 que Cristo nos chamou para a liberdade. Nós não somos chamados para ser escravo. De maneira alguma. Então, muito cuidado. Aí o próximo item fala de decisões pessoais.
é dito aos membros que eles precisam da aprovação da liderança para suas decisões pessoais. Eu me lembro, por exemplo, eu conheci nos Estados Unidos um movimento chamado Shepherding Movement, movimento do pastoreio. E aqui no Brasil começou na década de 80 o movimento do novo nascimento, a crença de que os crentes não pecam mais, que depois da conversão, a sua natureza pecaminosa é erradicada. E isso não é verdade à luz da Bíblia. Se você pegar o livro de Meir Pierman, também publicado pela CPAD, intitulado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, Meir Pierman trata desse assunto e ele chama essa heresia de erradicalismo, de que a nossa natureza pecaminosa é erradicada, não existe mais, não é verdade. Pega Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, Paulo está dizendo, eu ainda continuo na carne, gente. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tá? Então, muito cuidado, porque a luta continua, claro. Nós já tivemos grandes vitórias, mas a plenitude, a vitória final, ela não aconteceu ainda. Mas vamos chegar lá. Ainda temos aquela luta de Paulo em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero, isso eu faço. Há um conflito dentro de mim, o mal que habita em mim. Paulo fala sobre isso. Tá? Então, muito cuidado com essas questões. E nesse movimento, cada pessoa que entrava tinha um líder para cuidar dele. Na verdade, para mandar nele. E a pessoa era obrigada a se abrir com o líder e contar todos os seus pecados, passados, presentes, e ainda algum que pretendia fazer, se houvesse. Né? E o que era muito interessante é que a informação passada para o líder ali, no dia seguinte a cúpula já estava sabendo. E isso era usado depois, contra as pessoas. Tá? É muito complicado isso. Por isso que os crentes precisam tomar cuidado, para não ficar se abrindo com todo mundo. Às vezes tem irmão que se sente acusado de um pecado, aonde ele passa ele vai contando o pecado dele. Conta para Jesus, irmão. Conta para Jesus, arrepende-se, para de pecar e vai dar tudo certo. Porque as pessoas usam isso depois, que vão usar contra você. E nesse movimento acontecia isso. E o discipulador é que decidia com quem aquela pessoa podia namorar, com quem casar, que curso fazer na vida, quando vender a casa, se podia mudar de cidade ou não. Havia um controle muito grande em cima disso. E outra, nós não podemos interferir nas decisões pessoais das pessoas. Por exemplo, eu não posso fazer o papel do Espírito Santo com um casal da minha igreja lá no quarto de dormir. Eu ensino a palavra, e é a responsabilidade deles diante de Deus, como é que eles vão se comportar diante de Deus. Eu não posso fazer isso. Tá? Então a minha responsabilidade é ensinar a Bíblia, como ela é. Mas eu não posso invadir a vida pessoal das pessoas, de maneira alguma. Eu não posso interferir, a menos que eu saiba de uma coisa que vai ser muito ruim, avisar, tudo bem, mas eu não posso interferir nas decisões pessoais. Aí a pessoa precisa buscar de Deus, a menos que a pessoa venha buscar uma direção, uma orientação, não direção, uma orientação. Meu irmão está querendo comprar um Honda, e eu fico falando para ele, você tem que comprar Corolla, tem que ser Corolla. Deixa ele comprar um Honda, compra o que ele quiser, compra o Fusca, né? Não é? Eu já vi até líderes tentando interferir em casamento, porque o irmão ia casar com uma mulher, a namorada era negra, irmão, pensamento, né? Deixa a pessoa vai ter que decidir, ela está enxergando. Ou um rapaz e vice-versa, uma coisa. Nós não podemos interferir nessas coisas. Cada um faz a sua escolha como quer. Né? Então, muito cuidado para as pessoas começarem a interferir nisso. Tá? E até vão começar a interferir na sua conta bancária. Vão começar a interferir. Vai querer conhecer o extrato da sua conta. Irmão, traz aí para a gente orar, para a gente ver. É complicado. Né? Isso aí nem a Receita faz, né? Mas a turma está querendo fazer. Né? Uma outra coisa que acontece muito é abuso na área dos dons espirituais e de revelações para dominar e intimidar os seguidores. Tá? Então isso acontece muito. Tem pessoas, por exemplo, que através de dons espirituais querem manipular os outros. Tá? E é muito comum isso. Às vezes, por exemplo, a mulher brigou com o marido em casa, e ele chega na igreja, ela vai profetizar para ele, servo rebelde.
né? Servo do coração duro, né? Tu vais conhecer o peso da minha mão, uma coisa assim. Na verdade, não é Deus que está falando aquilo. Aquilo lá é a emoção dela, está com raiva do marido e está profetizando para ele. Então, acontece esses abusos de dons espirituais em muitos lugares, né? Em muitos lugares. Tá? E as pessoas usam isso para manipular os outros. E revelações, por exemplo. Aí, nos programas de rádio, estão cheios disso. Né? Eu acho, assim, inaceitável uma pessoa que liga num programa, você está querendo o quê, irmão? Está querendo uma palavra de Deus? Aí já entra alguém gritando em línguas e vai revelando e vai falando. Quer dizer, é uma falta de temor e de respeito à palavra de Deus e de respeito ao Espírito Santo. É um verdadeiro comércio. Alguns perguntam para mim, por que eu não oro em língua no programa de rádio? Porque muita gente que está ouvindo o programa não tem dom de interpretação. Então, por que eu vou orar em línguas? Se tem tanta gente que ouve o programa que não tem dom de interpretação, principalmente os incrédulos. Né? Então, como é que eu vou entrar nessa prática? Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, muitos abusos na área de revelações para intimidar os seguidores. Uma outra coisa que acontece é falta de habilidade na interpretação de textos bíblicos e desprezo pelas regras da hermenêutica. Interpretações particulares são introduzidas no grupo. Os usos e costumes e abusos no levantamento de fundos surgem assim. Então, por isso você vai ver Morris Cerullo, né? Não tem nenhuma consideração pela hermenêutica. Chega e diz, olha, nós estamos em 2009, 9 é o número da plenitude, 9 é o número do cumprimento, você vai dar R$900. Como é que ele tira isso? De onde ele tira isso? De onde essa turma consegue tirar essas coisas? Então são revelações geralmente atreladas a isso. Então tem muitos outros tipos de abusos que vão acontecendo. Tá? E olha, e muita gente mandou dinheiro, muita gente, e entrou muito dinheiro, pode ter certeza. Você e eu não temos a ideia de quanto, mas entrou muito além do que você e eu podemos aqui imaginar. Então os usos e costumes surgem disso. Por exemplo, eu sei de um líder aqui em São Paulo que todo ano Deus dá uma revelação para ele para o ano seguinte. Quando vai chegando novembro, dezembro, Deus diz, meu servo, agora no ano de 2011 vai ser isso. Aí ele vai para a igreja e baixa o decreto. Irmãos, em 2011, ninguém poderá usar óculos de sol. O Senhor revelou que não pode, é pecado. E naquele ano ninguém vai usar óculos de sol. Como é que as pessoas se submetem a isso? Por que elas fazem isso? Ali é um homem pecador, de carne e ossos, que se distanciou da Bíblia, que não tem respaldo nenhum de Deus numa situação dessa. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né? E há outras coisas que vão sendo impostas sobre a igreja. Né? Quando pede para você dar o trízimo, né? 3 vezes mais e assim por diante. Tá? E os usos e costumes também são levantados assim. Eu, por exemplo, não tenho estômago para uso e costume. Eu já fui um defensor de usos e costumes. Mas ao crescer um pouco e ao ler a Bíblia, eu estudar a palavra de Deus, eu vi que não tem como você defender isso. Não tem. E uma outra coisa nós vamos ver é enriquecimento rápido e ilícito. É interessante como alguns pastores chegam detonados no ministério. Morando de aluguel, o carro dele é um Fiat Uno daqueles de 15 anos atrás, caindo aos pedaços, ou um Fusca bem velhinho, né? Não é de coleção não, daqueles bem velhinhos, né? Bem velhinho. E de repente, depois de 5 anos, aquele líder tem um mercado, tem uma fazenda, os carros são 2, 3 carros assim top, de linha, de 150, 200, 300 mil cada um. A família está num status, a casa, tudo. Como é que ele conseguiu? Isso tem acontecido muito. Tem acontecido muito. Então, muito abuso nessa área. E quando você vê um pastor pedindo dinheiro para comprar avião, aí você precisa ficar muito esperto. Aí você precisa ficar muito esperto. Os pastores, agora a era dos aviões, né? Agora estão voando alto, como se diz. Né? Agora vamos dizer que é
É o anjo do Apocalipse, passou do céu, levando o evangelho eterno. E outros termos que eles usam também, nós precisamos tomar cuidado, é com o termo cobertura espiritual. Isso, toda hora eu ouço esse termo. Ah, minha cobertura, preciso da cobertura, não posso ficar sem cobertura. Esse termo não é bíblico. Vou mostrar para vocês. Lá em 1 Coríntios 11, a Bíblia diz que Cristo é a cabeça do homem. Cristo é a cabeça do varão. Quem é a nossa cobertura? Já é Jesus. A nossa cobertura é Jesus. Então isso não é bíblico, isso é um termo que foi cunhado. Esse termo, quem começou com essa expressão, foi um pregador chinês, um pastor chinês chamado Watchman Nee. E ele arranjou esse termo chamado cobertura espiritual. Você não pode ficar sem cobertura. Estou sem cobertura. Irmão, quem está em Cristo está coberto. Completamente coberto. É completamente coberto. Isso é falta de entendimento da palavra de Deus. Como é que alguém que está em Cristo, nasceu de novo, foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, diz, estou sem cobertura, não posso ficar sem cobertura. E às vezes uma pessoa bem intencionada, uma pessoa consagrada a Deus, está debaixo da cobertura de um cretino, de um safado. Exato, de alguém que não presta. A cobertura dele é alguém que não presta, um líder abusivo, imoral, não tem vida espiritual nenhuma, e diz que está debaixo daquela cobertura. É muita falta de discernimento. É muita falta de discernimento. E a expressão não toquei dos meus ungidos, eu tratei disso já várias vezes com vocês, não vou repetir aqui, mas nada tem a ver com questionamento doutrinário ou moral. É não tocar fisicamente nas pessoas. Isso você vai encontrar lá no Egito, quando Abraão estava lá, que Deus proibiu o rei de tocar nele, não faça nenhum mal nele. E a expressão que Davi usou também em relação a Saul. Eu não vou tocar no ungido do Senhor, quer dizer, não vou matar Saul. Porque questionar é bíblico. É o que os crentes de Bereia fizeram em Atos 17, versículo 11 e 12. Quando Paulo chegou lá, eles levaram os rolos do Antigo Testamento para verificar se o que Paulo falava estava de acordo com o que estava escrito. E esses foram mais nobres. Quais são os resultados do abuso espiritual? Decepcionados com a graça. O resultado do abuso espiritual é decepcionados com a graça. E aí, claro, acabei de falar o título do livro que escrevi, mas é decepção. As pessoas ficam decepcionadas. E é muito ruim passar por essa expressão, por essa experiência. Eu me lembro, a primeira decepção que eu tive na minha vida, eu era ainda jovem, ali dos meus 20 e poucos anos, em São José dos Campos, na Assembleia de Deus. E nós fazíamos evangelismo num bairro lá, numa vila, e tinha um irmão que ele nos ajudava muito. Ele tocava um instrumento e nos ajudava muito. E eu não vou abrir muito, porque pode ser que está sendo filmado, depois vai se espalhar por aí. E nós evangelizávamos juntos e tudo isso. E teve um domingo de manhã, que nós fomos para ajudar a construir, cobrir uma congregação que estava terminando de construir. E eu passei o dia todo, ele era carpinteiro, eu passei o dia todo carregando telha para ele, ripa, aquele negócio todo. E havia vários irmãos trabalhando, e a gente cantando e trabalhando o dia todo, para construir aquela igreja, aquela congregação. Quando na terça-feira, aquele irmão foi excluído da igreja, porque ele havia abusado de 2 filhas. Ele havia abusado sexualmente de 2 filhas. E eu fiquei assim, o meu mundo ruiu. Eu fiquei sem chão. Falei, meu Deus. E ele era um homem, claro, casado, bem mais velho que eu era um garoto. E eu fiquei assim, passado, transtornado. E eu saí da igreja aquela noite, indo para casa, passei na beira do banhado em São José dos Campos. Eu olhei para o céu e falei, Jesus, nem que o pastor desista, nem que o meu pastor não queira mais te servir, eu vou te servir para sempre. Vou te servir para sempre. Foi muito difícil, muito difícil. Então, quando você ouve os escândalos que acontecem, é muito complicado isso, muito complicado. Então, existe decepção. Uma outra coisa que acontece como resultado do abuso espiritual é medo. Tem pessoas que têm medo. Por exemplo, um dia uma pessoa chegou para mim, muito desesperada. Pastor, eu preciso pelo menos de 5 minutos para o senhor falar comigo.
que eu estava saindo de um evento e ia para outro, e ela me segurou na saída. Pastor, faz 2 anos que a minha vida é um tormento. O que aconteceu, irmão? Uma irmã profetizou para mim que eu pequei contra o Espírito Santo e eu não tenho mais salvação. Eu falei, irmão, só o fato de você estar preocupado mostra que você não pecou contra o Espírito Santo. Porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não estaria preocupado. E essa palavra não é de Deus, ela veio lá do fundo, do abismo. Né? Essa palavra não é de Deus. Né? Uma palavra que tira a paz das pessoas, que detona com as pessoas dessa maneira, não é uma palavra de Deus de maneira alguma. Né? Então as pessoas têm medo, a raiva, tem gente que tem raiva, conheço. Ou então sente culpa, eu não dei certo, não deu certo. Pessoas colocam culpa em você, você é o culpado e assim por diante. Então, ou vergonha, por causa de alguma coisa cometida, ou algum exagero de um líder, a pessoa passa por isso. Tá? E uma outra coisa também que acontece com o resultado do abuso espiritual é isolamento ou distanciamento. As pessoas não querem mais convivência. E uma outra coisa que acontece é dificuldade para crer em Deus e na Bíblia. Por exemplo, quem decretou, determinou, exigiu, declarou e não aconteceu. Fez o voto, fez a campanha e não aconteceu. Essa pessoa passa a ter dificuldade em acreditar na Bíblia. Às vezes é comum você ouvir isso aí. E aí, irmão, tudo bem? Está tudo bem. Não. Por quê? Ainda não consegui perdoar o Senhor. Eu já estou melhor, eu já consegui perdoar o Senhor. Eu acho interessante isso. Que eles não conseguem o que querem, põe a culpa em Deus. Um picareta vem no púlpito, faz uma campanha muito mal acabada, como se diz, e muito ruim, né? Muito ruim, e aí coloca a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Ainda não consegui perdoar o Senhor. Na Bíblia, pela Bíblia, Deus quem perdoa o pecador. Mas nesses grupos de hoje, é o pecador quem perdoa Deus. Quem não está fazendo as coisas direito é Deus. Complicado isso. Né? E aí, quero falar também sobre as vitórias sobre o abuso. Como é que você vai conseguir vitórias sobre o abuso? Procure entender o que e como as coisas aconteceram. Por que que você se juntou àquele grupo? Por que que você foi para lá? O que que te segurou lá? Por que que você demorou tanto? Por que que demorou tanto para cair a ficha? Por quê? Então, são coisas que você precisa entender. E muitas vezes a vítima de abuso espiritual acha que só ela passou por isso. Não é verdade. Abuso espiritual existe em toda parte. Abuso de poder existe em toda parte. E não é uma experiência única ou de uma única pessoa. Uma outra dica que eu quero passar para você é que procure material que trata do assunto. Livros, e agora vou citar algumas, pelo menos 2 obras que eu estou me lembrando. Pegue o livro da Marília, nós temos aqui, está disponível, chama-se Feridos em Nome de Deus, vai te ajudar. É um livro publicado pela Mundo Cristão. Um outro livro, esse aí não está disponível aqui, chama-se Abuso Espiritual, esse é o que eu mais recomendo. Tá? Da editora ABU, inclusive o nome do autor está aí com você, Ken Blue. Tá? Então, a editora ABU, Aliança Bíblica Universitária, esse livro, o título é Abuso Espiritual. É muito bom esse livro. Então pegue material que trata do assunto. Se tiver CDs, DVDs, palestras como essa hoje. Né? A palestra de hoje é feita para isso. Né? Então é bom participar. E também procure um aconselhamento. Dependendo do grau de abuso que a pessoa passou, ela vai precisar de uma ajuda mais de perto. E aí eu quero citar para você um grupo no Brasil excelente chamado CPPC. Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Então é CPPC, tá? C, P de pato, C, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. É só entrar lá no Google, na internet, e você já vai ver a página deles. Eles atuam em todo o Brasil, tem em todos os estados do Brasil. Aqui em São Paulo tem, Campinas tem, todo o Brasil eles atuam. E eu... Não acho que é caro. Eu não acho que é caro. Eu acho que vale a pena você ligar. E tem muitos irmãos. E outra, porque são cristãos. A linha é evangélica. Né? Aí tudo é negociável. Né? E fora disso, tem também as ONGs, tem também as agências de aconselhamento, que pode ajudar nisso também. Tá? Tem vários irmãos que podem ajudar. E uma outra coisa que eu acho que é a mais importante de todas, talvez. Procure aprender a verdadeira natureza da graça.
do amor e do poder de Deus. Quando alguém tenta se comportar para agradar um líder, essa pessoa não entendeu a graça de Deus. Você não tem que se preocupar em me agradar. Aonde você viu isso? Você não tem que se preocupar em agradar o seu pastor, você tem que agradar a Deus. Agora, se você fica olhando para o pastor, será que ele está contente comigo ou não? Não, irmão, você está errado. A pergunta é, eu quero agradar a Deus. Quero agradar a Deus. E se Deus não estiver contente com você, Deus te ama o suficiente para você chegar nele, se arrepender, mudar as coisas, mudar o seu comportamento. Então é importante aprender a verdadeira natureza da graça. As pessoas não sabem disso. Os pentecostais, principalmente, têm um problema muito sério com a graça de Deus, com a justificação pela fé. Eles acham que vão chegar lá pelo que eles fazem. Aí é comum você encontrar irmãos distribuindo folheto, trabalhando, indo. Não, irmão, tem que fazer a minha parte, né? Porque a do Senhor ele faz, mas eu tenho que fazer a minha. E, irmão, Jesus já fez a sua também. Tem nada. Para a salvação não tem nada que você tem que fazer. Para a salvação não. Tudo já foi feito na cruz. É graça. Ninguém merece. Essa ideia de que eu preciso merecer, né? Se eu merecer, ninguém nunca vai merecer. Ninguém merece. Né? Ninguém merece. Então procure entender a verdadeira natureza da graça. É favor imerecido. Tá? E outra, mesmo que você tenha sido abusado, alguém falou um punhado de besteira contra você, porque agora ficam aí com aquele negócio de as palavras têm poder, aquele líder me amaldiçoou. Irmão, esquece isso. E daí, problema dele. Ele vai ter que dar conta diante de Deus das palavras que ele falou. Ah, irmão, estou debaixo da maldição de um líder. Não, irmão, você está debaixo da bênção de um líder maior que é Jesus. É por aí. Agora, já pensou você atrelar a sua vida a uma pessoa, a um homem, a uma mulher, pecadores? Fica muito complicado isso. Então é preciso aprender a verdadeira natureza da graça. É justificação pela fé. É muito complicado. O crente que perde a salvação no domingo, quer dizer, perde na segunda, na terça já recuperou, mas na quarta voltou a perder de novo. Né? Aí quando chega a vigília, ele recupera a salvação outra vez. Aí no domingo, aí recupera mais ainda mais na segunda já perdeu tudo de novo. Irmão, isso não existe. Não, isso não é Bíblia. Não, Deus não nos salva a prestação. Deus não nos salva periodicamente, vai estar salvo em janeiro, depois em fevereiro vai estar perdido, depois pode durar essa salvação até maio, depois volta a ser perdido de novo. Irmão, isso não é a palavra de Deus. Não, eu gosto muito que está em Filipenses 1,6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E para você ter mais certeza, você pega 2 Timóteo 1,12, Paulo dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. E que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ele vai guardar. Jesus guarda. Então você precisa aprender a descansar em Deus. E saber que o seu relacionamento é com Deus. E outro, os pastores das igrejas também são ovelhas. E tem as mesmas lutas que você tem. Você é tentado na área sexual, nós também somos. Nós também somos. Você tem dificuldade quando uma mulher bonita passa por você? Eu também tenho. Também tem. Tem que pedir graça a Deus. Tá? E você tem seus momentos? Tem, todo mundo tem. Você tem que lutar contra a tentação? Tem também. Ser tentado não é o problema é o que fazer com a tentação. Tá? O problema é o que fazer com a tentação. Todo mundo tem. E não adianta a idade. Eu estou ficando velho, vou ficar cada vez mais velho, e quero ficar muito velho. Mas até aos 90, 85, porque o problema está na mente. Eu diria, o problema está mais em cima. Vocês já entenderam? O problema está mais em cima. Né? O problema está na mente. É na mente que acontece a batalha. Não são nos membros de carne no corpo. É na mente que acontece a batalha. Então é importante aprender a verdadeira natureza do amor de Deus. Sabe, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. Não há nada que você possa fazer para Deus deixar de te amar. Deus vai te amar sempre. Nada. Deus vai te amar sempre. Eu tenho aprendido isso. Deus vai te amar sempre. Tá? Agora o problema é, será que você vai amar Deus sempre? Esse é o problema. Né? Então, Deus vai te amar sempre. E todas as pessoas que se perderam foram amadas por Deus. A Bíblia diz sobre o jovem rico, Jesus o amou, mas ele foi embora. Mas ele foi amado.
Ele não poderá reclamar um dia, ele não me amou, porque a Bíblia diz, Jesus o amou. E não há uma pessoa a quem Jesus não tenha amado. Eu creio que ele amou a todos. Então procura aprender, né, a verdadeira natureza da graça, do amor e do poder de Deus. Isso é muito importante, né? Porque a gente acha que poder de Deus é só poder para chacoalhar, para gritar, para expulsar demônio. Não, poder para viver uma vida equilibrada, uma vida santa, poder para ser humilde, para ser alegre, poder para ter paciência. Tem gente, irmão, que assim, é língua estranha de metralhadora, mas não consegue ficar numa fila, não tem paciência com nada. Eu sei de um líder aí, que um obreiro dele chegou nele, e com muito cuidado, pastor, botou a mão nele, tira a mão de mim, tira a mão de mim. Quem é você para pôr a mão em mim? Quer dizer, aonde que está o fruto do Espírito nisso? Numa clara demonstração de abuso. Como é que um obreiro bota a mão no meu ombro? Ô pastor, tira a mão de mim, quem é você? Vou botar a mão em mim. É incrível, é incrível. Eu não andaria com um homem desse. O que um homem desse tem para me ensinar? Tem para me ensinar nada. Então vamos terminar. Depois que terminar, nós vamos fazer aquele intervalo de 5 minutos, depois nós vamos abrir para debate, que hoje o debate vai ser caliente. Vai ser quem? As considerações finais. Jesus deu aos discípulos poder sobre os demônios, mas nunca deu aos discípulos poder sobre as pessoas. Sabia disso? Isso é muito boa. Jesus mandou os discípulos expulsar os demônios, não as pessoas. Tá. Então Jesus deu aos discípulos poder sobre os demônios, mas nunca sobre as pessoas. E no Novo Testamento, a única autoridade legítima é aquela que vem do servir. Uma vez eu me lembro, um irmão congregou conosco, e ele queria que eu botasse autoridade na igreja. Os obreiros têm que vir de paletó, e os pastores têm que sentar lá na plataforma, lá em cima, e tem mesmo que chamar as rédeas e tudo isso. Eu falei, não, eu não me senti confortável aqui, não, eu peguei um outro rumo na minha vida. Eu não quero agir como eu vi outros agirem. Eu sei de um pastor, eu conheci esse homem. Quando chegava o dia da ceia na igreja dele, ele, quem é que se sente acusado aí para tomar ceia? Pode vir aqui à frente. Pode vir. Aí vinha aquela fila aqui na frente. Aí, irmão, pode começar a confessar? Antes de tomar ceia? Vai falando, irmão. Aí o irmão começava a falar meio baixo, ele fala mais alto. Está com vergonha? Mas na hora de pecar não tem vergonha não, né? Aí ele falava assim, pode falar. Não roubou, não matou, só adulterou mesmo? Pode falar. É muito complicado isso. Muito complicado. Há exemplos piores, mas não cabe aqui nesse momento.